Bem-vindos ao universo da inteligência cultural, onde cada detalhe importa. Olá pessoal, sou Angelina Beigrovi, uma especialista em desenvolvimento de negócios internacionais e uma entusiasta da inteligência cultural. Já trabalhei mais de 10 anos no âmbito de negócios internacionais, trabalhando com vários países. Como vocês podem perceber, pelo meu sotaque maravilhoso, eu não sou brasileira, sou polonesa. Então, toda a minha carreira começou lá na Polônia, mas transitou pela Alemanha, Portugal e fiquei aqui no Brasil, um país maravilhoso que gosto tanto. E o propósito desse vídeo, esse é o primeiro vídeo gravado aqui no YouTube, e o propósito dessa troca de informações é, inclusive, compartilhar com vocês as informações, detalhes sobre a inteligência cultural, sobre as diferenças culturais, como podemos melhorar as interações e, principalmente, como podemos ser mais empáticos e colaborar para um mundo um pouco mais pacífico e empático. Bravo! Então, se você, como eu, gosta de mergulhar mais profundamente em diferenças culturais, nas curiosidades culturais, está no lugar certo. Mas tá, agora a pergunta é, o que é a inteligência cultural? Então, a inteligência cultural nada mais é que a capacidade de compreender, respeitar e interagir com pessoas de outras origens. Podemos dizer que a inteligência cultural tem 3 ingredientes. Primeiro, conhecimento, ou seja, eu conheço que uma cultura pode ser totalmente diferente da minha, por exemplo. Segundo ingrediente, a consciência, ou seja, não basta somente saber que tem outras culturas, mas também preciso vivenciar certas experiências, ou seja, esse famoso choque cultural, né? E terceiro componente são as habilidades comportamentais, ou seja, já sei, tenho conhecimento, já tenho consciência, então como agora eu, baseando nesse conhecimento, posso melhorar a minha interação com outras culturas? Então, isso seriam as habilidades comportamentais, o repertório que posso usar para melhorar as minhas interações. Então, com essa informação, já podemos partir para um livro que eu gosto muito. É um livro da escritora estadunidense Erin Meyer, que se chama The Culture Map. Eu já vi esse livro em espanhol, mas infelizmente ainda não encontrei a versão em português. Mas, de repente, vocês podem ler ou em inglês, como eu tenho aqui uma versão em inglês, ou talvez em espanhol. E hoje gostaria de aprofundar-me um pouco mais sobre a liderança, ou seja, quais são as diferenças culturais quando se trata do tema da liderança. Vamos lá! Basicamente, temos 2 tipos de liderança em ambientes multiculturais: a liderança hierárquica e liderança igualitária. A liderança hierárquica representa um estilo mais tradicional de gestão, fundamentado em princípios de comando e controle, com uma distância significativa entre líderes e subordinados. As características principais incluem líderes como condutores. Neste modelo, o líder é visto como um condutor direcionando a equipe e tomando as principais decisões. A autoridade é centralizada no topo da hierarquia. A estrutura organizacional é rígida. As organizações com liderança hierárquica são marcadas por múltiplas camadas de gestão, estabelecendo uma clara separação entre líderes e subordinados. Estas estruturas são tipicamente rígidas e bem definidas. Comunicação vertical. A comunicação tende a fluir de cima para baixo. Os líderes transmitem instruções e informações, enquanto o feedback dos subordinados é muitas vezes limitado e canalizado através de vias formais. Controle e supervisão ativa. Os líderes desempenham um papel crucial no monitoramento e na supervisão das atividades dos colaboradores, enfatizando a conformidade com as regras e os procedimentos estabelecidos. Importância do status. O status e a posição hierárquica são aspectos importantes. Títulos, cargos e sinais de autoridade são valorizados e respeitados. Feedback formal e estruturado. O feedback é geralmente fornecido de maneira formal, muitas vezes através de avaliações de desempenho periódicas. Esse processo tende a ser mais unilateral do poder para a subordinada. Então, como você pode ver,
esse estilo é muito hierárquico, muito mais estruturado, com muitas camadas. Agora, quais são os países que tendem a ter esse tipo de liderança? Principalmente são os países asiáticos, tais como Tailândia, Japão, China. Mas também podemos incluir aqui a Índia, Nigéria, também pode ser os países como Arábia Saudita. Então podemos ver que esse tipo de liderança é muito estruturado, muito formal, até a forma como as pessoas se vestem é muito mais formal. E aqui eu posso recomendar um seriado russo que se chama Cozinha, traduzindo para português, onde já o primeiro episódio mostra essa característica da liderança um pouco mais hierárquica. Ele está disponível no YouTube, então eu até posso colocar depois na descrição. É um bom seriado para vocês poderem verificar o quanto a vestimenta é importante nesse tipo de liderança. Agora, do outro lado da escala da Erin Meyer, temos a liderança igualitária, que se distingue por uma menor distância hierárquica entre líderes e subordinados, promovendo um ambiente de trabalho mais colaborativo e inclusivo. Neste modelo, os líderes priorizam a criação de relações de confiança e cooperação. Eles atuam mais como facilitadores e mentores, guiando a equipe, ao invés de impor autoridade. A estrutura organizacional é mais plana. As organizações com liderança igualitária tendem a ter uma estrutura mais horizontal, com menos níveis hierárquicos. Isso aproxima líderes e colaboradores, promovendo maior abertura e acessibilidade. Neste ambiente, prevalece um tratamento mais informal. Líderes e colaboradores geralmente se dirigem uns aos outros pelo primeiro nome, simbolizando uma relação mais igualitária e acessível. A comunicação é bilateral e incentivada em todos os níveis. Cada membro da equipe tem liberdade para expressar ideias e preocupações, criando um ambiente de diálogo e troca. Os líderes delegam responsabilidades confiando nas habilidades e no julgamento dos seus colaboradores. Esse empoderamento promove a autonomia e incentiva a inovação e a iniciativa individual. Além do mais, em esse ambiente, o status baseado em hierarquia, um título é minimizado. O foco está mais nas contribuições individuais e no trabalho em equipe. Feedback é contínuo para desenvolvimento. Já sabemos quais são as características da liderança igualitária. Agora, onde podemos encontrar esse estilo de liderança? Principalmente podemos ver esse estilo de liderança nos países como os Países Baixos, Suécia, Dinamarca, Israel, Austrália ou Canadá. Agora, vamos fazer um teste rápido Apparently someone has an exam. para verificar se você está inserido no ambiente da liderança igualitária ou hierárquica. Vamos lá? Então, se o seu chefe te oferece uma sugestão, o que você faz? Vou ler aqui. Ignora. Afinal, foi só uma sugestão. B. Você corre para executar porque sugestão é código para ordem. Ou C. Pede mais detalhes para entender realmente a sugestão. Qual a resposta? Se a sua resposta é B, você está inserido na liderança hierárquica. E se A, parabéns, igualitária. Agora, baseando nestes dados, preparei para vocês uma tabela com as estratégias e táticas de como podemos melhorar a interação quando, por exemplo, o meu chefe é um chefe mais hierárquico e eu sou de uma cultura mais igualitária e ao contrário. Então, com essa tabela, vocês podem entender um pouco melhor como podemos nos adaptar, tanto eu como chefe, quanto eu como subordinado. Vamos lá? Aqui temos as estratégias para os líderes. A liderança igualitária. O que podemos fazer? Principalmente, podemos promover uma comunicação aberta e inclusiva, encorajando a participação de todos. Podemos valorizar diferentes opiniões e perspectivas durante a tomada de decisões e oferecer feedback objetivo e claro, mantendo um ambiente colaborativo e enfatizando o crescimento e desenvolvimento coletivo. Agora, na liderança hierárquica, podemos estabelecer clareza nas diretrizes, fornecendo orientações claras e precisas. Demonstrar respeito à hierarquia, seguindo as formalidades culturais. Oferecer feedback de forma respeitosa e discreta, reconhecendo a autoridade do liderado. Agora, quais são as estratégias para os liderados?
Na liderança igualitária, podemos participar ativamente das discussões, expressando ideias e opiniões, valorizar a diversidade de pontos de vista e contribuir para a tomada de decisões, receber feedback de maneira aberta e usar as orientações para desenvolvimento pessoal e profissional. Na liderança hierárquica, precisamos seguir as diretrizes estabelecidas pelo líder, demonstrando respeito à hierarquia, contribuir respeitosamente com sugestões quando apropriado, mantendo o respeito à autoridade do líder, e receber feedback com respeito e considerar as orientações para melhoria contínua. Gostou das dicas? Se sim, siga-me para mais e inscreva-se nesse canal. Até a próxima!